desata o nosso ano, Pai. E que estes dias sejam dias de avivamento, dias de restauração, dias de instruções do Senhor. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra fale ao profundo da nossa alma e que ela produza o efeito para o qual o Senhor colocou no meu coração. Prega para nós, coloca a Tua voz na minha boca, me ajuda a Te ouvir, me ajude a conectar-me ao Teu coração, para que flua a Tua palavra do reino do céu sobre este lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Esse texto é um texto ao mesmo tempo muito forte, muito revelador. E eu confesso que eu fiquei um pouco relutante para ministrar. Eu queria uma palavra mais empolgante para essa noite, mas a gente tem que falar o que Deus coloca no coração. E esse texto fala, 1 Samuel 17, 47, no momento de guerra entre Israel e os filisteus, você tem essa chave que Davi fala. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Escuta, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espadas, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Eles falando para o Golias, pois do Senhor é a batalha. Nesse texto que eu estou lendo, na versão que eu estou usando, diz que do Senhor é a guerra. Preste atenção, quando a gente fala de batalha, e a gente fala de guerra, nós estamos falando de problemas. Eu não sei quantos aqui estão passando algum problema na sua vida, não sei nem qual é o problema que você possa estar passando. Mas eu sei que a nossa vida é assim, tem horas que estamos muito bem, e tem horas que temos grandes problemas e a gente pensa até em desistir. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é trazendo Deus para a guerra. O que Davi fez foi trazer Deus para uma guerra. É uma coisa interessante. Esse texto mostra que Davi, de alguma maneira, consegue atrair Deus para uma guerra que era de Israel. E é interessante, Davi toma a guerra para si próprio e vence a guerra, e aquela guerra é vencida e transferida ao povo. E quando Davi fala isso, a guerra é do Senhor, ou seja, do Senhor é a guerra, eu fui tentar entender o que significa do Senhor é a guerra. E na verdade o que significa é que a vitória pertence a Deus. Ou seja, quando Davi está falando assim, do Senhor é a guerra, ele está dizendo, de Deus é a vitória. Ei, eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite, eu não sei o quanto você já perdeu, mas pertence a Deus a vitória. E quando Deus entra na nossa vida, algumas vitórias começam a se manifestar. Mas a pergunta que eu me fiz é como Davi consegue trazer Deus para a guerra. Olha que coisa interessante. Davi, ele não estava no momento de oração. Davi, ele tinha, parece que uma comunhão com Deus, ele tinha uma confiança em Deus. Se você olha lá em Salmos, você vai ver Davi várias vezes salmodiando, cantando, celebrando. Você vê muita atitude de Davi em relação a Deus. Mas ele aqui ainda era um jovem, aqui ele ainda estava novo, não tinha a experiência que ele tinha quando já era rei, mas a Bíblia mostra que aqui nessa fase da vida, ele consegue trazer Deus para a guerra, ou seja, trazer a vitória de Deus para se manifestar na vida dele, na vida de Israel. E eu sinto no meu coração que o que Deus quer fazer essa noite é nos ensinar a trazer a vitória do céu para a terra. Porque a Bíblia diz que seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus, na terra como ela é feita no céu. E uma coisa eu posso te garantir, Deus quer nos dar vitória. Deus quer que a gente saia dos cantos, porque tem gente que fica chorando em secreto. A gente olha essas pessoas sorrindo na igreja, a gente olha essas pessoas, quando vamos cumprimentá-las, com aparência de que está tudo bem, mas muitas vezes elas estão em tremendas guerras. É como aquela mulher sulamita,
que a Bíblia diz, a sunamita, quando as pessoas perguntavam a ela, vai tudo bem? Ela dizia, vai bem. E o filho estava morto em casa. Sabe, meu irmão, preste atenção, eu sinto no meu espírito que há pessoas que estão como a sunamita aqui nessa noite. Eu sinto que há pessoas aqui que estão dizendo que está tudo bem, mas estão morrendo por dentro. Tem pessoas que estão dizendo que está tudo bem, mas estão tremendamente tristes por causa de problemas que não podem nem compartilhar com outras pessoas. Mas Deus me traz aqui essa noite para te dar uma chave ou algumas chaves para trazer a vitória de Deus para a sua casa, para trazer a vitória de Deus para os seus negócios, para trazer a vitória de Deus para a sua vida. Eu sinto que Deus quer trazer vitórias, mudar as estações na nossa vida. E Davi, quando ele tem a capacidade de trazer Deus para essa guerra e trazer a vitória de Deus, ele nos ensina que é possível. E então eu fui olhar e procurar na Bíblia pessoas que de alguma maneira conseguiram trazer Deus para a guerra, conseguiram trazer a presença de Deus para a luta. E eu quero dizer para você uma coisa, Deus vai vir sobre a sua vida essa noite com vitória. E a primeira coisa, a primeira chave que eu aprendo com a palavra de Deus, está em 1 Samuel ainda, capítulo 17, versículo 45. Antes dele falar no 47, quando ele fala, ele já estava sendo vencedor. Mas olha o que diz o versículo 45. Davi, porém, lhe respondeu, tu vens a mim com espada, e com lanças, e com escudo, mas eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E depois disso ele fala o que nós lemos, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos, na nossa mão. Escute o que eu vou te dizer. Esse aqui é um jovem, talvez com 18, com 19, a Bíblia não declara certo, mas fala que é um menino. Tanto é que Saul, antes de autorizar ele para ir para a guerra, Saul fala, você é moço, e ele é treinado na guerra desde a juventude. De repente, Davi consegue convencer o rei, que ele podia ir lá vencer e lutar as guerras do rei, e ele chega diante de Golias. Golias começa a ficar ofendido. Golias tinha tanta certeza que poderia vencer Israel, que ele se ofende quando vem um menino ou um moço para lutar com ele. Você sabe, o grande problema nosso é quando a gente se supervaloriza. A gente se coloca maior do que todo mundo. Quando a gente se coloca maior do que todo mundo, começa um problema na nossa vida. E o problema de Golias começou quando ele desprezou Davi. Não apenas porque Davi era um servo de Deus, mas porque ele ignorou o potencial que havia naquele menino. Agora, uma coisa que eu vou aprender com Davi. Davi chega no arraial do inimigo e 40 dias tem um Golias chamando e afrontando Israel. 40 dias. Ninguém tomou uma atitude. Saul não tomou uma atitude. Os soldados não tomaram uma atitude. Os generais de Davi não tomaram uma atitude. Mas quando um menino chega na batalha, ele toma uma atitude. A atitude dele foi de enfrentar o tamanho do problema que estava lá. Golias era um grande problema, ele era alto, ele era treinado. E a Bíblia fala que ele toma essa atitude. E é interessante, ele não vai orar. Ele não vai fazer uma campanha de oração nem de jejum. Ele simplesmente toma uma atitude em confiança a Deus. Não é qualquer atitude que ele toma uma atitude confiando em Deus. Irmão, tem muita atitude que a gente toma confiando em nós. Tem muita coisa que está dando errado porque a gente toma atitude baseado no que a gente sabe. Mas Davi toma uma atitude baseada no que Deus sabe. Davi toma uma atitude baseada no que Deus pode fazer. Aqui está a primeira chave. Davi, quando toma uma atitude confiando em Deus, Deus entra na guerra. Meu irmão, tem gente que está acuado. Eu sinto, hoje não é bem uma pregação, é como se fosse uma revelação. Desde o início do culto eu estou sentindo isso.
Eu não sei se eu vim falar aqui para um só, talvez esse dia foi para uma pessoa só. No sentido da palavra mudar a história. Agora, se você se encaixa nisso, pode acreditar, é com você que Deus está falando. Não importa se são 10 ou se são 100 ou se é um. Deus te ouviu. E Ele mudou a mensagem de hoje. A pastora Raquel é testemunha do tanto que eu tentei mudar essa mensagem até antes do culto. Porque eu falei, Senhor, isso aqui não combina com uma conferência de avivamento. Eu tive uma guerra particular com Deus. Dizendo, Senhor, isso aqui não combina com o nosso propósito. Até que eu entendi que o importante é fazer a vontade dEle. E o resto vai acontecer. Ah, meu irmão, eu sinto Deus aqui querendo mudar muitas situações essa noite. Eu sinto como se tivesse pessoas que estão presas em muralhas e Deus está querendo derrubar essas muralhas essa noite. Mas ao mesmo tempo Ele me mostra que tem pessoas que estão acuadas num canto e estão com medo de tomar uma atitude. Pessoas que estão sendo aprisionadas pelo medo. O medo de quê, pastor? De tomar uma atitude, de clamar e dizer, eu venho contra ti hoje. Sabe o que Deus está mandando eu dizer? Para de correr desse gigante na sua vida. Para de ficar se escondendo desse problema, porque problema que você se esconde dele cresce. Agora Davi não vai se esconder. Israel, diz a Bíblia, que quando o gigante aparecia, ele fugia. Tem gente que está fugindo do problema. Ei, meu irmão, Deus me chamou aqui hoje para pregar para você e para mim. E dizer, se tem um problema que está te acuando no canto, hoje chegou o teu grito de independência dele. Não é independência de Deus, não. Você vai gritar mais alto que o seu problema. É como o cego de Jericó que estava na beirada do caminho e que ele começou a gritar, e as pessoas tentaram calar ele. Ou não fique com vergonha das pessoas que vão saber qual é o problema, porque eles vão saber qual é o testemunho que vai acontecer na sua vida. Porque quando Davi entra na batalha e grita, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, toda a atenção foi para ele, mas toda a atenção foi transferida para Deus, porque ele teve uma atitude, confiando no Deus que ele serve. Eu estou aqui para te dizer essa noite, toma uma atitude que Deus está contigo. Toma uma atitude confiando em Deus. Pastor, e o que vai acontecer? É justamente isso, confiando em Deus. Você não sabe o que vai acontecer, é Deus que vai determinar. E sabe o que é interessante? Quem chamou, se a gente fosse fazer um filme secular, não bíblico, secular, de Davi e Golias, não baseado na Bíblia, a gente podia falar que era a guerra dos deuses. Como assim, pastor? Porque quem tocou em nome de Deus primeiro foi Golias. Quando a Bíblia diz que Golias viu Davi, ele se ofendeu e amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Quem chamou Deus para a guerra primeiro foi o Deus de Golias, que foi chamado por Golias. A diferença é que Davi sabia que só existia um Deus, era o Deus de Israel. E aí quando Golias primeiro fala e chama o Deus dele, que não existe para guerrear, então parece que Davi se enche de força e diz, o meu Deus aparece na guerra. Ei, eu quero te dizer uma coisa, talvez você pense que está sozinho, mas o teu Deus aparece na guerra. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Sabe o que nós estamos precisando fazer? Confiar em Deus e tomar a atitude que você tem que tomar. Porque quando Davi toma uma atitude confiando em Deus, Deus apareceu para pelejar. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que o próprio Davi falou, Deus não salva com espadas, Deus não salva com escudos e nem com lanças. Sabe com que Deus salvou Israel? Com uma pedra. Você sabe qual é o nosso problema? A gente não toma atitude porque não acredita que o que tem na mão não dá para fazer. A gente não toma atitude porque fica olhando para a nossa condição. Se Davi olhasse para a condição dele com aquela pedra na mão, ele não ia fazer nada. Mas Davi está acreditando que a questão não é a pedra que está na mão dele, é o Deus que está na vida dele. Meu irmão, coisas insignificantes se tornam poderosas quando você acredita que é Deus que vai usar. Sansão, ele quando acredita que aquela queixada de jumento pode ser uma arma, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão, e ele usa uma queixada de jumento, e a vitória vem com uma queixada de jumento. Irmão, qual é o negócio que você está desvalorizando na sua vida? Qual é o instrumento que você está desvalorizando na sua vida? Porque isso aí faz parte da tua vitória.
Pare de valorizar só o que está na mão dos outros e comece a valorizar o que está na sua mão. Pare de valorizar só as coisas dos outros e comece a valorizar o que está contigo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer que traz Deus para a guerra é quando você toma atitude baseado na confiança que você tem nele. Segunda coisa, vai ser algo bem simples. Segunda coisa, outro homem que consegue trazer Deus para a guerra dele é 2 Reis, capítulo 18, versículo 29 e 30. Aí nós vamos pular para o 35 depois e para o versículo seguinte. 2 Reis 18, versículo 29 diz: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade será entregue na mão do rei da Síria. Versículo 35. Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, ou das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o vosso Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Aí o capítulo seguinte, no versículo 1, diz: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou a sua veste, se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, antes de falar qual é a chave. A maioria das guerras que acontecem na sua vida é uma guerra contra Deus. Olha o que acontece aqui. Golias está colocando o Deus dele como o cara que dá vitória para ele e que vai destruir Davi. Agora você tem Senaqueribe cercando Ezequias e dizendo: quem é o Deus que você está achando que vai te livrar? É como se fosse guerra de deuses. E sabe o que você tem que entender? As coisas não são contra você, as coisas são contra o seu Deus. A gente deveria se ofender menos e orar mais. A gente deveria se ofender menos e buscar mais a Deus, dizer: Senhor, o Senhor ouviu isso? O que Ezequias faz é justamente chegar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor ouviu o que Senaqueribe falou do Senhor? Agora, o que eu vejo que muda a história de Ezequias, sabe o que é? No versículo 29, Senaqueribe com seu enviado manda dizer: não engane Ezequias, ele não vai poder te livrar. E não deixe Ezequias enganar vocês, porque o Deus de vocês também não vai poder livrar. Tem gente que já não está acreditando mais que Deus vai resolver esse problema. Tem gente que já está duvidando que Deus pode fazer. Mas eu estou aqui para te lembrar, Deus vai resolver isso para a glória dele. Deus vai colocar fim nisso para a glória dele. Pode acreditar. Essa angústia que você está carregando no seu coração aí está com data marcada para acabar. E olha o que está dizendo aqui. Qual é a primeira reação depois que ele ouve? A Bíblia mostra qual é o passo a passo. A gente fala simplificadamente que quando Ezequias ouve isso, ele corre para Deus, mas não foi isso que ele fez. Olha o que diz o capítulo 19, versículo 1, que eu li por último. Olha o que diz aí. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, qual é a primeira coisa que ele faz? Rasga suas vestes. Qual é a segunda coisa que ele faz? Se cobriu de saco. E qual é a terceira coisa que ele faz? Entra na casa do Senhor. Presta atenção. O que Ezequias faz é mudar o seu posicionamento. Ele se reposiciona primeiro, antes de trazer Deus para a guerra. Pastor, como assim? Ele sai do trono e desce do trono. Ele tira a veste real rasgando, dizendo assim: isso aqui que eu tenho não tem valor diante do Senhor. Ele pega pano de saco, que não é uma coisa que um rei usa, se veste, se auto-humilhando, e aí então ele vai entrar na presença do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele sai da posição de rei, entra na posição de servo e vai para a casa do Senhor. Amigo, ele se reposiciona, e quando ele entra como servo, e não como rei, mas quando ele entra como servo na casa do Senhor e clama ao Senhor, sabe o que acontece? Deus fala: eu vou te defender e vou defender essa cidade. Sabe, muitas das vezes o que está precisando na nossa vida para que Deus faça aquilo que Ele prometeu, aquilo que o diabo não está querendo deixar fazer, é a gente se reposicionar. É a gente olhar qual é a nossa posição. Irmãos, tem hora de andar no salto e tem hora de descer do salto. Tem hora de subir no trono e tem hora de descer do trono. Tem hora de falar, mas tem hora de ouvir.
A gente tem que entender qual é a hora que a gente está vivendo. Ezequias entende que a hora que ele está vivendo não é a hora de viver de aparência com aquela roupa bonita de rei e nem no seu trono. Ele diz assim: eu tenho que sair do meu trono, eu tenho que me fazer de servo e buscar ao Senhor. Irmãos, tem muita coisa que vai mudar quando a gente se colocar na posição de servo. Sabe, na hora que a gente se colocar na posição de servo, Deus vai agir como o Senhor. Porque para ter um Senhor precisa de ter um servo. E se a gente não se colocar na posição de servo, esse Senhor não pode agir. Sabe o que Deus manda eu dizer? Tem gente que está na posição errada. Tem gente que está lá no fundo do poço, mas mantém a pose. Sabe, Deus está te falando aqui, ó, vamos botar a pose certa nessa foto. Tem gente que está querendo se fazer de forte. Tem gente que está querendo se fazer de capaz. Só que Ezequias mostra o contrário. Primeira coisa que ele faz, ele assume que não tem como resolver e desce do trono. Ele rasga a veste dele e bota uma roupa que nem servo usava. E de repente ele entra na presença do Senhor e o reposicionamento dele faz Deus intervir. Meu amigo, muda a tua posição e Deus vai guerrear a sua guerra. Talvez você está altivo aonde você está, porque você não quer se humilhar, mas a Bíblia diz que Deus só exalta aquele que se humilha. Então, a sua posição traz ou afasta Deus da guerra. Terceira coisa que traz Deus para a guerra. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. 2 Crônicas, 20, versículo 14. Olha o que diz. Versículo 15, melhor dizendo. E a Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Lembra? Tem guerra que não é tua. Aí versículo 21 vai mostrar qual é a posição de Josafá. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, ou do exército. Olha que coisa mais maluca. Coloca gente que canta na frente de gente que briga, que tem lança, que tem escudo. E aí ele diz, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, irmãos, ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, de Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Sabe quando? Quando começaram a cantar e a louvar. Sabe qual é uma coisa que traz Deus para a guerra? Quando você começa a cantar no meio da dificuldade. Sabe, há uma diferença aqui, ele fala louvar. Há uma diferença entre louvor e entre adoração. A diferença básica entre louvor e adoração é: louvor é pelo que Deus fez, adoração é pelo que Deus é. Por exemplo, cantar louvores ao Senhor é cantar aquilo que Ele fez. Cantar adoração ao Senhor é cantar aquilo que Ele é. Ou seja, Ele é um Deus que salva, independente se Ele salvou. Então, isso é adoração. Mas quando eu canto como Miriam, ou quando os israelitas passaram o Mar Vermelho, e Ele faz aquele louvor dizendo que abriu o mar e tragou com seus cavalos e cavaleiros de Faraó, aquilo é um louvor, está dizendo o que Deus fez. E sabe qual é a arma de guerra? Nesse caso de Josafá, é justamente cantar coisas que Deus fez. É justamente começar a colocar na nossa boca júbilo. O que é júbilo? É celebração. Mas espera aí, pastor, eu estou triste. Espera aí, pastor, eu fui demitido. Espera aí, pastor, mas está tudo dando errado. Aí é que está, é profético. Você começa a fazer celebração ou festa antes que as coisas mudem. E quando você é capaz de fazer festa antes que ela mude, você está dizendo para Deus: Senhor, pode fazer a festa porque ela já começou. Irmão, Deus está te chamando para fazer festa antes que a própria festa comece. Deus está te chamando para começar a celebrar antes que você comece a contar o milagre. Deus está te dizendo assim: quer uma arma para trazer a minha presença? Cante.
no meio dessa guerra. Eu não sei qual é a guerra que você está, e eu sei que na hora do problema e da dificuldade, tudo que a gente quer é ficar calado no nosso cantinho e ficar chorando, mas Deus está te falando assim, ó, igual você está aqui na igreja, comece a cantar ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto a gente canta, não dá para murmurar. Enquanto a gente canta, não dá para ficar falando que não vai dar certo. Enquanto a gente canta, não dá para ficar lembrando que tem aquele problema. Sabe o que eu quero te dizer? Cante no meio dessa batalha, porque você vai ser o primeiro que vai começar a celebrar a sua própria vitória. Sabe, cante para Deus. Quanto mais cantamos, mais enchemos Deus na nossa cabeça. Sabe o que você tem que fazer? Cantar mais e falar menos. Cante mais e fale menos. Quando vier aquela vontade de falar alguma coisa, cante. Quando vier aquela vontade de murmurar, cante. Cantar o que, pastor? Cante aquilo que te traz esperança. Sabe, tem louvores, tem um louvor que já tem um tempo que a gente não canta, bem antigo, que diz: sorria, não há mais por que chorar. E aí o cara está chorando, e ele está cantando o quê? Sorria, não tem mais por que chorar. Mas pastor, eu estou chorando. Mas é profético, você está sendo capaz de dizer: eu já posso sorrir, porque minha vitória está chegando, e o meu libertador já se levantou. Sabe, meu irmão, a batalha é do Senhor. Quarta coisa, capítulo 17 de Êxodo, Êxodo 17, versículo 10. Êxodo 17, versículo 10, diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Escuta o que eu vou te dizer. Estava uma guerra acontecendo no vale. A estratégia que Moisés recebeu e disse para Josué: Josué, junta os homens, vai para o vale, porque eu vou para o monte interceder. Interceder, sabe o que é? Oração. Você sabe o que Deus quer ouvir da sua boca? Não é murmuração, não é saber as coisas que estão dando errado porque Ele está vendo. Ele quer ouvir a tua oração. A Bíblia diz que quando ele levantava a mão dele, ou seja, intercessão, oração, simboliza isso. Quando ele levantava a mão dele, a guerra era vencida ali embaixo. Mas quando ele cansava, as mãos abaixava, a guerra perdia ali embaixo. Irmãos, a nossa vida é assim. Se você parar de orar, você começa a declinar na guerra. Mas se você começar a orar, você começa a avançar na guerra. Você sabe qual que é o problema? A Bíblia mostra aqui que nós temos que prevalecer em oração. Sua oração traz Deus para a guerra. A sua oração mantém a tua vitória. Eu me lembro em 2006, quando a pastora Raquel foi curada daquela doença, e algumas vezes parecia dar sinal da doença querer voltar. Eu na oração dizia: Senhor, eu não aceito, porque eu sei que o Senhor curou ela. E eu lembro que eu tinha entregue uma oferta de gratidão, e eu falei: Senhor, aquela oferta eu te peço, clame diante do Senhor, selando a minha vitória. Meu irmão, a oração sustenta a tua vitória. A oração faz que as condições continuem de pé. Teve um dia que o povo de Israel ia ser derrotado porque já estava anoitecendo, e então Josué se coloca no cume do monte e diz: sol pare, lua pare. E a Bíblia diz que aquela oração parou a lua, parou o sol. Ou seja, a gente sabe hoje que não é o sol que parou e nem a lua, mas a verdade é uma só. Deus fez com que tudo ficasse no lugar para ficar de dia. Eu não sei se nos outros lugares ficaram à noite, mas ali naquele vale ficou de dia. Por quê? Alguém orou para sustentar a vitória. Amigo, eu não sei se você está com a sensação que começou a perder a vitória, mas a tua oração traz ela de volta. A tua oração puxa as condições de volta. O que você tem que fazer é continuar na torre de vigia, na torre de oração. Sabe por quê? Porque no final você vai ver que vai ser selado e não vai ter mais como ninguém puxar aquilo que já está nas suas mãos. Ore. Quinta coisa, 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Eu estou até olhando aqui, está quente pra caramba. Hein? Vocês estão com calor também? Quer que acende? Não? Sim ou não? Levanta a mão. Ah, então tá bom, deixa pra lá.
Perdeu. O pessoal que está com calor perdeu. Ó, 1 Samuel 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço, grave o que ele vai dizer. Disse, pois, Jonatas ao moço, que levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Vamos ler essa parte final ali? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aqui está uma chave para você vencer. Confia em Deus e não na quantidade. Você sabe por que tem hora que Deus não entra na guerra? Porque você está confiando nas pessoas erradas. Porque senão você vai pegar a glória que é de Deus e transferir para alguém. Talvez vai pegar a glória que é de Deus e transferir para uma pessoa, para uma situação ou para uma coincidência. E aí a gente olha para esse texto, Jonatas só tinha ele e o escudeiro, mais ninguém. E tem uma guarnição de filisteus, ele vira para o seu escudeiro e diz assim: olha, para Deus não faz diferença, livrar com muitos ou com poucos. Vamos? Ele disse, vamos. Irmão, não confie na quantidade. Um dia Moisés manda 12 espias lá para espiar a terra de Canaã. Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Quando chegou na vez de Josué, ele mandou só 2. Deu tudo certo, porque Deus não está nem aí para a quantidade. Deus está vendo só se você confia nele e se você espera nele. E muitas das vezes Deus nos prova para ver se a gente está confiando na quantidade ou se a gente está confiando nele. Sabe, tem horas que as coisas só vão funcionar se a gente confiar nele. Olha para Gideão. Gideão tem 32 mil soldados para enfrentar uma multidão de mais de 300, sei lá, quantos milhares de soldados que vinham contra eles. Mas a Bíblia diz que Deus falou, tem muita gente, vão dizer que foram eles que venceram. A Bíblia diz que vai reduzindo e só sobra 300. Irmão, para de ficar reclamando que ninguém te ajuda. Para de ficar dizendo que as pessoas te abandonaram. Talvez Deus está tirando pessoas para mostrar que é Ele que faz milagre na sua vida. Talvez Ele está tirando pessoas para que você saiba e tenha a única e exclusiva certeza que foi Ele que fez na sua casa, na sua família, no seu negócio, nas suas finanças. Eu quero te dizer, a bênção que Deus vai te dar vai ser inconfundível. Não vai ter como associar a ninguém, a não ser a presença de Deus na sua vida. Então não se importe com a quantidade. Se importe que Deus está presente. Porque quando a arca de Deus chegava no arraial, o pessoal celebrava. Sabe por quê? Não importava o tamanho do inimigo, Deus estava com eles.